Olá, pessoal! Agora nós vamos começar a nossa aula sobre distribuição binomial. Antes da gente falar da distribuição binomial, nós precisamos falar da distribuição Bernoulli, que ela foi os primórdios da distribuição binomial. Lá no módulo 2 eu comentei com vocês sobre Jacob Bernoulli. Foi ele que desenvolveu essa teoria para os casos em que nós temos dois resultados possíveis. Então nós chamamos isso de processo Bernoulli. São aqueles casos, por exemplo, que nós coletamos uma amostra, fazemos uma pesquisa e aí tem só duas respostas possíveis. Por exemplo, sim ou não, presença e ausência, apto ou não apto, positivo ou negativo. Então, todos esses casos são descritos por uma distribuição Bernoulli. E a distribuição Bernoulli ela foi construída, primeiramente, para processos que acontecem uma única vez. Então, lancei uma moeda uma vez, a chance de sair cara ou coroa. Então, faço uma vez, dois resultados possíveis. E aí, essas situações também são chamadas de situações tipo sucesso e fracasso. Não entenda aqui sucesso e fracasso como a gente pensa, algo muito bem sucedido e outro fracassado. Nesse contexto aqui, sucesso é aquilo que nós temos interesse em investigar e fracasso é o caso contrário. E aí Bernoulli dizia assim, que a probabilidade de acontecer sucesso é P e a probabilidade de acontecer fracasso é Q, que ele determinou como 1 menos P. De tal forma que a probabilidade de sucesso, P, mais a probabilidade de fracasso tem que dar exatamente 1. Lembra que a probabilidade é um valor entre 0 e 1? Então, se eu somo tudo a chance de ter fracasso com a chance de ter sucesso, isso tem que dar o 1 ou 100%. Então, a definição de uma distribuição Bernoulli, ela funciona para variáveis aleatórias discretas com apenas dois resultados. 1, se ocorrer sucesso, e 0, se ocorrer fracasso. Então, nós dizemos que a função probabilidade, a distribuição Bernoulli, usando essa notação aqui, x segue uma distribuição Bernoulli com probabilidade P. Então, a gente sempre vai focar na probabilidade do que ele chama de sucesso. E aí vai acontecer o seguinte, P se x é igual a 1, ou seja, se x é um sucesso, e 1 menos P se x é igual a 0, ou se x é ou no caso de fracasso. Então, probabilidade P, no caso de sucesso, 1 menos P no caso de fracasso. Essa definição ela também pode ser escrita dessa maneira aqui, e acredito que é a maneira mais usual que vocês vão encontrar nos materiais, nos livros. Então, da mesma forma, x segue uma distribuição Bernoulli com probabilidade P de sucesso. Vamos entender o que essa notação aqui embaixo está nos dizendo. Então, f de x, a função probabilidade, é igual à probabilidade de x assumir um valor qualquer. No caso de Bernoulli, esse valor qualquer é 0 ou 1. Probabilidade P de sucesso elevado a x, 1 menos P elevado a 1 menos x, quando x vale de 0 a 1. Eu vou mostrar no próximo slide como que essa notação é idêntica a essa anterior aqui, ó. P, 1 menos P. Ela é, de certa forma, escrita mais simples, mas elas são equivalentes. E eu vou focar nessa notação aqui, porque nós vamos usar ela para a distribuição binomial, que é a nossa próxima distribuição. Então, a Bernoulli é só os primórdios de onde começou a distribuição binomial. Então, vamos pensar aqui, ó. Então, para essa função descrita dessa maneira aqui, P elevado a x, 1 menos P elevado a 1 menos x. Quando o x é 1, o que acontece? Então, eu vou, em todos os lugares dessa função, onde tiver x, eu vou substituir por 1. Então, x é igual a 1, P elevado a 1, 1 menos P elevado a 1 menos 1. P elevado a 1, P. 1 menos P, 1 menos P elevado a 1 menos 1 fica 1 menos P elevado a 0. 1 menos P elevado a 0 é 1, então P vezes 1, P. Então, quando x é um sucesso, x é 1, a probabilidade é P. Agora, vamos ver para o caso quando x é 0. Então, quando x é 0, vou substituir. Onde tinha x, eu vou pôr 0. P elevado a 0, 1 menos P elevado a 1 menos 0. Continuando aqui, P elevado a 0 dá 1. E aí sobra 1 menos P elevado a 1, que é exatamente 1 menos P. Então, resumindo, quando x é igual a 1, a probabilidade é P. Quando x é igual a 0, a probabilidade é 1 menos P. P é probabilidade de sucesso, 1 menos P é probabilidade de fracasso. E esse sucesso ou fracasso vai ser definido no contexto que a gente vai trabalhando. Por exemplo, se eu estou lançando uma moeda, probabilidade de sair cara. Esse é meu sucesso, sair cara. Então, de forma geral, ele chama de sucesso ou fracasso, mas o sucesso vai ser definido naquilo que nós temos interesse no contexto que estivermos trabalhando. Então, só um exemplo aqui.
um único celular, foi submetido a um teste de resistência à água. O fabricante afirma que o aparelho tem probabilidade de 10% de ser reprovado no teste. Então, deste modo, como que a gente escreveria isso na distribuição Bernoulli? X é ser reprovado no teste. Então, entendo que sucesso nem sempre é se dar bem. Nesse caso, o nosso X é ser reprovado. Esse é o que nós estamos interessados. Esse seria o que nós vamos chamar de sucesso. Então, X é ser reprovado no teste. Ele é reprovado ou não reprovado. X, por isso 0, 1, né? X possui uma distribuição Bernoulli com parâmetro P. O P aqui é o 10%. Por quê? Porque a probabilidade dele não passar no teste, a probabilidade dele ser reprovado. E aí, escrevendo a função f de x é igual à probabilidade de x assumir um valor x qualquer, p elevado a x, 1 menos p elevado a 1 menos x. Essa é a função Bernoulli. Substituindo os valores que nós temos. Então, a probabilidade de x assumir um valor x qualquer vai ser 0,10, que é a nossa probabilidade, elevado a x, 1 menos 0,10 elevado a 1 menos x. Resumindo, 0,10 elevado a x, 0,9 elevado a 1 menos x. E aí nós poderíamos substituir x igual a 0, o x igual a 1. Mas aqui eu só escrevi a forma como que essa função, probabilidade Bernoulli, ela ficaria para esse caso em que a probabilidade é 10. Aí aqui está reescrito novamente a mesma função que estava lá, só repetiu. E aí vamos para a distribuição binomial. Então a distribuição binomial, como eu falei, ela vem de uma distribuição Bernoulli. Como assim ela vem de uma distribuição Bernoulli? A distribuição Bernoulli ela é definida daquela maneira para uma única vez. Então, se eu estou fazendo uma pesquisa e estou falando de uma única pessoa, ou estou lançando moedas e estou falando de um único lançamento, aí a Bernoulli se aplica. Mas a gente já pode notar que ela é bem limitada, nunca nós vamos ter uma única coisa. Então surge a distribuição binomial, que são N repetições do experimento Bernoulli de forma independente. Aqui, lembra que eu sempre falo para vocês, eu já falava lá no módulo 2, e se eu quisesse jogar 50 moedas, como seria? Então, aqui seriam 50 repetições de um experimento Bernoulli. Bernoulli dá conta de uma vez, a binomial daria conta dessas 50 repetições. Por isso que são N repetições de experimento Bernoulli de forma independente. Quando eu lanço uma moeda, vou lançar a segunda, o resultado da primeira não vai influenciar na segunda, por isso independente. A distribuição binomial é para experimentos realizados N vezes com 2 resultados possíveis. Então a ideia dos 2 resultados possíveis lá de Bernoulli continua. O que mudou é que agora ele vale para N vezes, quantas vezes a gente quiser fazer esse experimento. Continua sendo resposta do tipo sucesso ou fracasso, vamos continuar chamando desse jeito, em que P é a probabilidade de sucesso e 1 menos P é a probabilidade de fracasso, de tal forma que P mais Q é igual a 1. E aí vem a definição da distribuição binomial. A distribuição binomial ela é muito utilizada, tanto que essa aula vai ficar um pouquinho mais longa que as demais, porque nós vamos fazer vários exemplos aqui. Então, x é uma variável aleatória discreta com apenas 2 resultados possíveis, resultantes de n experimentos Bernoulli independentes. Dizemos que x tem distribuição binomial com a função descrita abaixo. Então, vamos entender essa função. f de x é a probabilidade de x assumir qualquer valor x. Nx a x, isso aqui é uma combinação. Essa é uma nova notação para combinação. A gente viu combinação lá no módulo 2 porque nós vamos usar aqui. Então, era importante saber. Eu já explico melhor. Então, entendo aqui uma combinação de P, nossa probabilidade de sucesso, elevado a x, 1 menos P elevado a N menos x. Notem que esse pedacinho do P, 1 menos P aqui, é o mesmo que nós temos lá na Bernoulli. O que mudou? Que agora, em vez de ser 1 menos x, aqui no expoente, é n menos x. Por quê? Porque nós temos n repetições. E a combinação vem exatamente disso. Agora, como eu tenho vários eventos acontecendo, não apenas um, eu tenho que combiná-los, de saber de quantas formas possível aquilo pode acontecer. Então, esse nx a x nada mais é que n fatorial dividido por x fatorial, n menos x fatorial, que é a nossa combinação. Ok? E aqui a notação para distribuição binomial. Então, dizemos que x segue uma distribuição, esse tiozinho significa isso, segue uma distribuição binomial com n elementos e probabilidade p. Então, n elementos acontecendo e a probabilidade p deles acontecerem. Continuando, vamos ver aquele exemplo do celular, só que agora não é apenas um celular. Vamos supor 5 celulares
são submetidos a um teste de resistência à água. O fabricante afirma que o aparelho tem 10% de chance de ser reprovado no teste. Ou seja, do celular, se eu submeter ele à água, só ele garante 90%, tem 10% de chance de reprovar. E aí a gente quer saber, então, qual a probabilidade de 3 celulares reprovarem no teste? Estou fazendo 5, qual a chance de 3 reprovar? Então vamos escrever aqui nossa variável aleatória. X é o número de celulares reprovados no teste. Como eu tenho 5 celulares submetidos ao teste, eu posso ter nenhum celular reprovado, um celular reprovado, 2 reprovados, 3 reprovados, 4 ou os 5 reprovados. Por isso que a minha variável aleatória vai de 0 a 5, que é a quantidade de celulares que eu posso ter reprovado, considerando que são 5 celulares aqui no enunciado. Então, x possui uma distribuição binomial, n e p. Nesse caso, o nosso n é 5, que é o total de vezes que nós estamos fazendo isso, no caso 5 celulares, e probabilidade 0,10, que é o 10% de chance de ser reprovado. Então, eu quero saber qual a probabilidade de 3 celulares serem reprovados. Nós vamos substituir isso na função binomial que está escrita aqui embaixo. Então, vamos lá. Quando x é 3, então 3 celulares reprovados, eu quero saber a probabilidade de x ser exatamente 3. Então, f de x é igual à probabilidade de x ser 3. nx a x, então 5 é o n, 3 é o x. 5 a 3, 0,10, que é a probabilidade dele ser reprovado, elevado a x é 3, 1 menos 0,10 elevado a n menos x, n5, x é 3. E aí, resolvendo isso aqui, nós temos a combinação. Então, primeiro vamos resolver ela, que está aqui destacada em amarelo. Para fazer a combinação, vocês podem usar a calculadora. Eu já tinha comentado isso, e aí eu trouxe aqui uma imagem. Então, esse 5, 3 a 3, na calculadora nós vamos usar essa tecla aqui. E aí, 5, aperta a tecla, 3, igual, já dá o valor. Então, no caso, deu 10. Então, continuando aqui, resolve a combinação ali. 10 vezes 0,10 ao cubo, 1 menos 0,10, 0,9. 5 menos 3, 2. Então, fazendo toda essa multiplicação aqui, ó, 10 vezes 0,10 ao cubo vezes 0,9 ao quadrado, deu 0,81% de chance. Ou seja, a chance de 3 celulares ser reprovados dentre os 5 que a gente tinha é uma chance pequena, 0,81%. Ok? Vamos ver mais um exemplo agora. Vou continuar com esse exemplo dos 5 celulares submetidos ao teste de resistência de água. O fabricante afirma ser 10%, mas agora vamos calcular a probabilidade de nenhum celular reprovar no teste. Então, sempre comece nessa ordem. Vou escrever minha variável aleatória. O que é minha variável aleatória? Número de celulares reprovados no teste. Quais os valores que ela pode assumir? 0, 1, 2, 3, 4 e 5. O caso de nenhum celular ser reprovado ou de todos serem reprovados, os 5 celulares que eu tenho lá. Nesse caso, nós estamos interessados em nenhum celular reprovar no teste. Nenhum celular reprovar no teste é quando nossa variável x assume valor 0. Então, x tem uma distribuição binomial, em que n é 5 e o p é 0,10. Não mudou porque continua sendo o mesmo exemplo, só mudou o nosso cálculo da probabilidade. Então, continuando aqui, vamos lá. Substituindo lá na função binomial, então nx a x fica 5, 0 a 0, né? Assim que a gente lê. 0,10 elevado a 0, 1 menos 0,10 elevado a 5 menos 0. O que aconteceu aqui? Onde tinha o x na função, nós substituímos por 0. O nosso n da função é 5 e o nosso p é 0,10. Então, probabilidade de x ser igual a 0, ou seja, a probabilidade de nenhum celular ser reprovado, 5, 0 a 0 fazendo lá na calculadora deu 1, 0,10 elevado a 0 é 1 também, e 1 menos 0,10, 0,9, 5 menos 0 elevado a 5. Fazendo essa conta toda na calculadora, vocês podem digitar todos os valores, usem parênteses para não, na hora de colocar os expoentes, mas vai dar certinho. Então, a probabilidade de x ser igual a 0, ou nenhum celular reprovar no teste, é 59,05%. E faz sentido, porque o fabricante do celular disse que tinha 10% de chance de reprovar cada celular, né? Então, se a gente pensar nenhum celular reprovar, tem quase 60% de chance desses 5 que nós estamos testando, ok? Então, o que mudou do exemplo anterior do 1 para o 2? Que antes nós queríamos saber a probabilidade de exatamente 3 celulares reprovarem.
aqui era nenhum, então nossa variável assumiu o valor 0. Continuando aqui, eu peguei o mesmo exemplo e estou fazendo várias situações para facilitar quando vocês forem resolver os exercícios, ok? Então, os 5 celulares são submetidos ao teste, agora no exemplo 3, mas nós queremos saber a probabilidade de, no máximo, um celular reprovar no teste. Então, de novo, minha variável aleatória é número de celulares reprovados no teste. Ela continua sendo valores de 0 até 5, porque eu posso ter 0 celulares reprovados, ou seja, nenhum, ou o total de 5 reprovados, todos eles reprovarem no teste. No máximo, um celular reprovar no teste é como se eu escrevesse minha variável aleatória x menor ou igual a 1. No máximo 1, então quem que vai ser? Ou x é 0, ou x é 1, porque no máximo 1. X possui uma distribuição binomial com n igual a 5 e p igual a 0,10. Aí, substituindo lá na função, probabilidade de x ser menor ou igual a 1 é x ser 0 ou x ser 1. Esse ou, nós já sabemos que nós transformamos numa soma, então vai ser a probabilidade de x ser igual a 0 mais a probabilidade de x ser igual a 1. E aí, substituindo lá na função, a gente tem probabilidade de x ser menor ou igual a 1, vai ser o caso do x ser igual a 0, tá aqui, mais do x ser igual a 1. Então, eu vou substituir o 0 na função, aqui, e depois eu substituir aqui o x igual a 1, que deu exatamente, substituindo aqui 5, 0 a 0, 0,10 elevado a 0, 1 menos 0,10 elevado a 5 menos 0. Multiplicando isso aqui, deu o 0,5905. E aí, para o x igual a 1, 5, 1 a 1, 0,10 elevado a 1, 1 menos 0,10 elevado a 5 menos 1. Ou seja, lá na função binomial, onde tinha x, eu coloco 1. Nesse caso aqui, onde tinha x, eu substituo por 0. Faço a continha aqui na calculadora, que deu 0,3280. Somando a probabilidade de x ser 0 com a probabilidade de x ser 1, deu 0,9185, ou 91,05%. A chance de no máximo um celular reprovar é 91,05%. E aí, continuando agora, vou fazer mais um exemplo com vocês, que é o seguinte. Os 5 celulares são submetidos ao teste com 10% de chance de reprovar. Qual a probabilidade de pelo menos 4 celulares reprovarem ao teste? E eu estou usando o mesmo exemplo para vocês entenderem o que acontece com a nossa variável x quando eu mudo a probabilidade. Então, no máximo, alguma coisa eu calculo de um jeito, nenhum celular é outro jeito. Aqui está pedindo de pelo menos 4 celulares reprovarem no teste. Pelo menos 4 quer dizer 4 ou mais. Então, minha variável aleatória x continua sendo o número de celulares reprovados no teste, com valores de 0 até 5. Pelo menos 4 celulares reprovarem no teste, x maior ou igual a 4. Ou seja, nesse contexto de 5 celulares, a gente tem ou 4 celulares reprovam ou os 5 celulares reprovam. Por isso que x é 4 ou 5. De novo, x tem uma distribuição binomial com n igual a 5 e o p igual a 0,10. Então, eu mantive a probabilidade, o n, e estou mudando os valores de x para vocês entenderem como isso é calculado. Mas nem sempre vai ser uma sequência assim, às vezes vai surgir outros n's e outros p's e os x para vocês entenderem, ok? Então, continuando aqui a conta. Probabilidade de x ser maior ou igual a 4 é quando x é 4 ou x é 5. Então, x ser maior que 4, eu vou somar a probabilidade do x ser 4 com a probabilidade do x ser 5. E quem vai ser essa probabilidade? Vou lá na função binomial e substituo. Onde tinha x eu coloco 4, da mesma forma, onde tinha x eu coloco 5. E aí, resolvendo a combinação lá na calculadora, 5 combinação 4 a 4 deu 5, 0,10 elevado a 4 está aqui, 1 menos 0,10 fica 0,9, 4 menos 5, 1. Aí, substituindo 5, combinação de 5, 5 a 5, dá 1, 0,10 elevado a 5, vezes 1 menos 0,10, 0,9, 5 menos 5, que dá 0. E aí, resolvendo essa parte aqui lá na calculadora, deu 0,045%, aqui eu já multipliquei por 100, e, porque era um número muito pequeno, então já deixei em porcentagem aqui. E essa outra parte aqui
deu 0,001% também. Então, somando esses dois, deu 0,046%. Notem que como cada celular tem só 10% de chance de ser reprovado, ter 4 ou 5 celulares reprovados num teste de 5 é bem pequena, é 0,046%. Então, a chance disso acontecer é bem pequena, ok? Aqui eu vou trazer só um exemplo para vocês da seguinte situação. A gente calcular a probabilidade de x ser maior ou igual a 4 é igual 1 menos a probabilidade de x ser menor que 4. Por que eu trago isso? Porque nós vamos sempre pelo caminho de fazer menos conta possível. Nesse exemplo que eu trouxe para vocês dos celulares, são só 5 celulares. Mas imagina se eu quisesse saber a probabilidade, tivesse 50 celulares e eu quisesse saber a probabilidade de ser mais que 10. A gente tem que fazer para o 10, para o 11, para o 12, para o 13, até o 50. É muita conta a ser feita. Então, nós sempre vamos optar pelo caminho que nos dê menos conta, o caminho menos trabalhoso. Então, eu dizer que a probabilidade de x é maior ou igual a 4 é 1 menos a probabilidade do x ser menor que 4. Eu fiz um esqueminha aqui desenhando para tentar explicar isso. Lembrando que a variável aleatória ela sempre vai assumir valores discretos, mas eu fiz uma barra contínua aqui só para entender a ideia. Então aqui, probabilidade de x ser maior ou igual a 4, ela seria esse tamanho aqui, do 4 ao 5, ok? Esse pedaço aqui. A probabilidade o x ser menor que 4 é todo o restante. E eu deixei essa bolinha aberta aqui, ó, porque o 4 está incluso nesse caso aqui. Então, ele vem aqui, ó, do 0 até bem pertinho do 4, mas não inclui 4. Então, isso é a probabilidade do x ser menor que 4. Desse lado aqui, probabilidade do x ser maior ou igual a 4. Se eu juntar essas duas coisas, eu tenho o espaço amostral todo, que seria 1. Ou seja, tudo esse pedação aqui é equivalente a 1, que é a probabilidade completa, lembra? Então, se eu pego 1 e tiro essa barra azul aqui, que é o x ser menor ou igual a 4, vai sobrar quem? Vai sobrar exatamente esse espacinho aqui. Por isso que a probabilidade do x ser maior ou igual a 4 é igual a 1 menos a probabilidade do x ser menor que 4. Então, só resumindo aqui, a probabilidade do x ser maior ou igual a 4 é 1 menos a probabilidade do x ser menor que 4. Detalhe, nós temos que ver onde que está a igualdade, né? Aqui é maior ou igual, então aqui é só menor. Sempre vai ter esse intervalinho aberto. Então, se eu pegar todo esse tamanhão aqui do 1 e descontar essa probabilidade, vai sobrar exatamente esse pedacinho. No exercício ali no exemplo, nós calculamos esse pedaço, porque era muito mais fácil fazer essa conta aqui do que toda essa conta aqui, que eu teria que somar todos esses elementos. Porém, eu fiz isso aqui só para vocês verem que dá exatamente a mesma coisa. Então, aqui, ó, a probabilidade do x ser maior ou igual a 4 é igual a 1 menos a probabilidade do x ser menor que 4. Como que eu faço isso? X ser menor que 4 é o x ser 0, 1, 2 ou 3. Não incluo 4 porque só é menor. Então, é 1 menos a probabilidade do x ser 0, a probabilidade do x ser 1, do x ser 2 e do x ser 3. Tá repetido aqui, eu não sei porquê, mas substituindo lá na função binomial, vai ficar 1 menos cada um desses valores aqui, que deu 1 menos 0,09996, que dá o 0,04%. Quando nós fizemos a conta usando só o x ser maior ou igual a 4, nós chegamos a 0,046%, porque lá nós usamos as casas decimais um pouquinho diferente do que aqui. Mas notem que é o mesmo valor, tá? É só um detalhe de arredondamento das casas decimais. Então, o que eu quero dizer? Que tanto faz eu fazer a conta do x maior ou igual a 4 ou 1 menos o x menor ou igual a 4. Dando o mesmo valor, a gente sempre vai optar pelo caminho menos trabalhoso, ok? Então, tem só mais esse exemplo aqui, e aí eu vou encerrar essa aula da distribuição binomial para vocês. Então, vamos pensar assim, em um lote de 50 peças, admite-se encontrar no máximo 6 peças defeituosas. Selecionando 3 peças do lote ao acaso, qual a probabilidade de encontrar uma peça com defeitos? Então, nossa variável aleatória x é número de peças com defeito. Eu estou escolhendo 3 peças. Tem 50 lá no lote e admite 6 peças com defeito, mas eu estou escolhendo 3 para analisar. Então,
Dessas três, eu posso ter nenhuma com defeito, uma com defeito, duas peças com defeito, ou as três, exatamente as três que eu escolhi aleatoriamente, estarem com defeito. Então, eu quero saber uma peça com defeito. Eu quero saber a probabilidade do x ser 1. Só que nesse caso, qual que é a minha probabilidade P? Então, eu estou pensando em número de peças defeituosas. E o exercício me diz que tem 6 peças defeituosas, está dizendo no máximo 6, então vamos considerar 6, que é a pior situação. 6 em 50. Então, a minha probabilidade de ter uma peça defeituosa lá é 0,12. Então, nossa distribuição binomial vai ficar x tem distribuição binomial, n igual a 3, que é o total de peças que nós estamos escolhendo aleatoriamente para analisar, com uma probabilidade de 0,12. Não confundam o x igual a 3 aqui, o n igual a 3, com n igual a 50, porque nós estamos selecionando 3 peças, e eu quero saber, dentro dessas 3 peças, qual a probabilidade de encontrar uma peça com defeito. Os 50 peças e os 6 peças defeituosas são base para nos dar a probabilidade de defeito. Então, eu usei aqui para calcular a probabilidade. Às vezes, essa probabilidade já vai vir explícita no exercício, às vezes nós temos que calcular. Nesse caso, nós encontramos ela dessa maneira. Mas o n é 3, porque é a quantidade de peças que eu estou selecionando. Então, x tem distribuição binomial, n igual a 3, p igual a 0,12. E aí, fazendo então essa continha, a gente quer saber a probabilidade de encontrar uma peça com defeito, então é x igual a 1, né? Então, a probabilidade do x ser 1, eu vou substituir aqui na nossa função binomial. Então, n é 3, x é 1. P é 0,12 elevado a 1, com menos 0,12 elevado a n menos x, no caso 3 menos 1. Então, a probabilidade de x ser 1 deu 0,2788 ou 27,88%. Então, essa é a probabilidade de, naquele lote, das 3 que eu selecionar, ter uma peça com defeito, ok? Então, é assim que nós usamos a distribuição binomial. Eu fiz vários exemplos aqui em várias situações em que vocês podem usar o x sendo um único valor, o x está no intervalo de valores, para facilitar os exercícios para vocês resolverem depois, ok? Então, qualquer dúvida, lá no mural da disciplina tem um arquivo PDF. Além dos slides que eu estou usando no vídeo, tem um arquivo PDF chamado Resumo Distribuição Discreta. E lá tem as 3 distribuições escritas. A uniforme, que nós já vimos, a binomial e a próxima, que é a Poisson. Dentro desse arquivo PDF com o resumo das distribuições discretas, tem exemplos lá também. Então, seria legal que vocês dessem uma olhada, que pode complementar e ajudar vocês a entenderem melhor o conteúdo, ok? Valeu, até mais!